Capítulo 7. Intenção 1. Nem todas as formas são físicas. Um pensamento, por exemplo, é uma forma. Do que é formado um pensamento? Um pensamento é energia ou luz, moldada pela consciência. Nenhuma forma existe sem consciência. Há luz, e há a configuração da luz pela consciência. Isso é criação. Energia flui continuamente através de você, entrando pelo topo de sua cabeça e descendo por seu corpo. Não é um sistema estático. Você é um ser de luz dinâmico que, a cada momento, conforma a energia que atravessa você. Você faz isso a cada pensamento, a cada intenção. A luz que corre através de seu sistema é a energia universal. É a luz do universo. Você dá forma a essa luz. O que você sente, o que pensa, como se comporta, o que valoriza e como leva a vida se refletem na maneira como molda a luz que flui através de você. Essas são as formas de pensamento, as formas de sentimento e as formas de ação que você deu à luz. Elas refletem a configuração de sua personalidade, seu tempo, espaço. Você muda a maneira como dá forma à luz que corre através de você, mudando sua consciência. Você faz isso, por exemplo, quando desafia um padrão negativo, como raiva, e escolhe conscientemente substituí-lo por compaixão. Ou quando desafia impaciência e escolhe conscientemente entender e dar valor às necessidades dos outros. Isso cria diferentes formas de pensamento, sentimento e ação. Muda a sua experiência. Toda experiência, assim como toda mudança em sua experiência, reflete uma intenção. Uma intenção não é apenas um desejo, é o uso de seu arbítrio. Se você não está feliz com a relação que tem com seu marido ou sua esposa, por exemplo, e gostaria que essa convivência fosse diferente, esse desejo por si só não vai mudar seu relacionamento. Se deseja mudar seu relacionamento, de verdade, essa mudança começa pela intenção de mudá-lo. A forma como isso vai acontecer depende da intenção que você estabelece. Se tiver a intenção de que o relacionamento com seu marido ou sua esposa se torne harmonioso e amoroso, essa intenção vai abrir você a novas percepções. Vai permitir que veja o amor que seu marido ou sua esposa expressa por você à maneira dele ou dela, se for o caso. Vai permitir que veja a ausência desse amor, se for o caso. Vai reorientar você na direção da harmonia e do amor para que possa enxergar dessa perspectiva, com clareza, o que é necessário para mudar seu relacionamento e se isso é possível. Se tiver a intenção de terminar seu relacionamento, esse rompimento começa pela intenção de terminar. Essa intenção vai criar uma inquietude. Você vai sentir cada vez menos realização com seu companheiro. Vai sentir uma abertura a novas possibilidades como não sentia antes. Seu self superior já terá começado a busca por outra parceira ou parceiro. Quando essa pessoa surgir, você sentirá atração por ela e, se aceitá-la, o que também é uma intenção, um caminho novo vai se abrir para você. Se tiver intenções conflitantes, você vai sentir indecisão porque ambas as dinâmicas serão desencadeadas e se oporão uma à outra. Se não tiver consciência de todas as suas intenções, a mais forte vai vencer. Por exemplo, você pode ter uma intenção consciente de melhorar seu casamento e, ao mesmo tempo, uma intenção inconsciente de acabar com ele. Se a intenção inconsciente de terminar seu casamento for mais forte do que a consciente de melhorá-lo, a dinâmica de inquietude, falta de realização, etc., vai acabar superando a intenção consciente de desenvolver amor e harmonia dentro da relação. No fim, seu casamento vai acabar. Se a intenção consciente de transformar seu casamento for mais forte do que a intenção inconsciente de terminá-lo, e seu marido ou esposa der apoio de modo geral, vocês vão superar isso, mas a dinâmica de intenções opostas dentro de você vai gerar confusões e angústias, talvez para os dois.
Uma vez que você se abre a novas percepções de amor e harmonia dentro do casamento e, ao mesmo tempo, sente inquietude, falta de realização e abertura para outras possibilidades amorosas. Essa é a experiência de uma personalidade fragmentada. Uma personalidade fragmentada se debate consigo mesma. Seus valores, percepções e comportamentos não são integralizados. Uma personalidade fragmentada não tem consciência de todas as suas partes. É uma personalidade amedrontada. Tem aspectos de si mesma que ameaçam o que ela busca e o que alcançou. Uma personalidade fragmentada vivencia as circunstâncias dentro de sua vida como se fossem mais poderosas do que ela própria. Uma personalidade fragmentada que tem uma intenção consciente de melhorar seu casamento e uma intenção mais forte e inconsciente de terminá-lo, por exemplo, vai sentir, depois do fim de seu casamento, que, apesar de seus esforços, por mais que tentasse, as coisas não saíram conforme o desejado. Não é bem assim. E elas saíram exatamente conforme o desejado. Mas, como ela ou ele tinham intenções conflitantes, muita turbulência, por assim dizer, foi criada no fluxo de luz dessa pessoa. Se as intenções conflitantes forem quase equilibradas e se uma personalidade não quiser ou não conseguir reconhecer que um ou mais aspectos dela são contrários à sua intenção consciente, isso resultará em grave estresse e dor emocional, que, por sua vez, poderão causar estados de esquizofrenia e doença física. Em casos menos graves, a angústia pode ser simplesmente dolorosa. Uma personalidade fragmentada é uma personalidade que precisa de cura. À medida que uma personalidade se torna consciente e integrada, ela cura essas partes de sua alma que encarnaram a fim de serem curadas. A luz que percorre uma personalidade plena é focada em um único feixe de claro. Suas intenções são poderosas e efetivas. Esse feixe se torna um laser, um raio de luz de fase coerente, um raio no qual cada onda reforça todas as outras com precisão. Uma personalidade plena não é como um laser. Um laser é como uma personalidade plena. Lasers são um reflexo na realidade física de uma dinâmica de energia que, até muito recentemente, não era central à experiência humana. O desenvolvimento do laser em meados do século XX reflete dentro da esfera física uma dinâmica que é central para o rumo da evolução da nossa espécie. Estamos evoluindo para uma espécie de indivíduos plenos, indivíduos conscientes de sua natureza, como seres de luz e que moldam sua luz com consciência, sabedoria e compaixão. Portanto, o fenômeno físico da luz coerente, a luz que não se debate consigo mesma, por assim dizer, passou a existir. É um fenômeno novo para a experiência humana e reflete a nova dinâmica de energia do humano pleno. As conquistas da ciência, em outras palavras, não refletem as capacidades empíricas dos indivíduos ou nações, mas sim as capacidades espirituais de nossa espécie. As intenções não afetam apenas os relacionamentos, também desencadeiam processos que afetam todos os aspectos de sua vida. Se seu desejo for mudar de emprego, por exemplo, essa mudança começa pela intenção de mudar. À medida que a intenção de sair de seu emprego atual entra em sua consciência, você começa a se abrir para a possibilidade de trabalhar em outro lugar ou fazer outra coisa. Começa a se sentir cada vez menos à vontade com o que faz. Seu self superior já começou a buscar seu próximo emprego. Quando surge a oportunidade, você já está pronto para aceitá-la. Pode precisar de mais tempo para entrar na situação nova de maneira consciente, para tomar posse dela, porque é da natureza humana resistir à mudança. Mas, se aceitá-la, sua intenção vai se manifestar fisicamente, vai assumir uma forma física. Definir onde trabalhar, com quem se casar e onde morar não são o único tipo de decisão que você toma. Tampouco são as decisões que mais exercem influência em sua vida. A cada instante você toma decisões na forma de suas atitudes sobre o universo, sobre as outras pessoas e sobre si. Você toma essas decisões continuamente e suas experiências em cada momento são criadas por elas. Você é um ser tomador de decisões. Uma única escolha para desafiar sua raiva
e substituí-la por compreensão não altera imediatamente essas atitudes, mas as traz, por meio de seus sentimentos, à percepção consciente e, à medida que toma decisões com consciência, responsabilidade e sabedoria, suas atitudes passam a refletir suas decisões. Por fim, os processos mais profundos de tomada de decisão dentro de você, aquele que a cada momento moldam a luz que flui através de você, tornam-se alinhados ao que você escolhe conscientemente, assim como estão alinhados antes de você escolher a percepção consciente com o que você escolhe inconscientemente. Você cria sua realidade com suas intenções. Como isso acontece? As intenções moldam a luz, colocam a luz em movimento. Cada intenção, raiva, ganância, inveja, compaixão, compreensão, coloca energia em movimento, coloca padrões de luz em movimento. A matéria física é o nível mais denso ou mais pesado de luz. A realidade física não é um palco morto e vazio sobre o qual a vida evolui. Toda forma física, assim como toda forma não física, é luz que foi moldada pela consciência. Nenhuma forma existe apartada da consciência. Não há nenhum planeta no universo que não tenha um nível ativo de consciência, ainda que isso possa não ser o que reconhecemos como consciência. A realidade física, os organismos e as formas dentro da realidade física são sistemas de luz dentro de sistemas de luz, e essa luz é a mesma de sua alma. Cada um desses sistemas de luz é moldado pela consciência. A realidade física da escola da Terra é moldada pelas decisões daqueles que estão nela. Qual é a relação entre realidade física e as escolhas que você faz em sua vida? A realidade é uma criação de diversas camadas. Não existem duas pessoas com a mesma realidade. A primeira camada de sua realidade é sua realidade pessoal. Trata-se de sua vida pessoal, sua esfera pessoal de influência. É nela que suas decisões são mais efetivas e sentidas de maneira mais direita. Ao escolher sentir gentileza em vez de frieza, você muda a frequência de sua consciência, e isso muda suas experiências. Dentro de sua realidade pessoal, você pode escolher ser egoísta ou generoso, olhar para si e para os outros com brutalidade ou compaixão, servir a si ou aos outros e à terra. Cada uma dessas decisões molda a luz que flui através de você e cria a realidade dentro de você. Essa realidade respinga na realidade das pessoas ao seu redor. A segunda camada de sua realidade é sua família. Quando almas humanas individuais se unem, elas formam um campo de energia em grupo, uma união de energia de alma em um grupo. Portanto, as decisões que você toma dentro de sua realidade pessoal, como a de ser generoso ou egoísta, ou a de ser raivoso ou compreensivo, contribuem para a formação da realidade que você divide com sua família. Isso também vale para cada membro de sua família. A confiabilidade ou o alcoolismo de seu pai, por exemplo, contribuem para esse nível de sua realidade, assim como a timidez ou a assertividade de sua mãe, a inveja ou o apoio de sua irmã, etc. À medida que entra nessa camada de sua realidade, você ingressa numa atmosfera que inclui outros dentro de sua vida. Embora também seja pessoal, você está começando a se mover para fora da intimidade de sua realidade pessoal. A camada seguinte de sua realidade é sua escola ou seu ambiente de trabalho. Esse nível de realidade também constitui uma cocriação e é bem mais impessoal do que a realidade que você compartilha com sua família. Nem todas as percepções que são centrais para a sua realidade pessoal são centrais nessa realidade. Por exemplo, você pode descobrir que, quando reza, recebe respostas, mas essa percepção não é necessária para o funcionamento de sua universidade ou sua empresa. Pode não ser conveniente compartilhar essa percepção com a pessoa sentada a seu lado na sala de aula ou com a recepcionista do escritório. A camada seguinte de sua realidade inclui aquelas pessoas com quem você entra em contato ao longo da vida, como os atendentes de quem compra suas passagens aéreas, as pessoas no mercado, os motoristas de ônibus e os comerciantes de sua cidade. As crenças que você sustenta como participante nessa e em outras camadas mais impessoais de sua realidade
também não são tão íntimas e pessoais quanto as que sustenta em sua realidade pessoal. Nessas esferas, você compartilha as crenças pessoais que sente serem mais alinhadas à atmosfera geral de crenças em nosso planeta. Em outras palavras, à medida que se distancia de sua realidade pessoal, você vai se dirigindo às faixas de energia compartilhadas por mais e mais indivíduos com quem tem muito em comum em termos vibracionais. A maioria dos indivíduos, por exemplo, entende cidade e área urbana. A maioria dos indivíduos entende Europa e Estados Unidos. Essas são percepções coletivas compartilhadas, mas não tão amplamente compartilhadas quanto as percepções de água e ar, que são universais em nosso planeta. Nem todas as pessoas em nosso planeta sabem que existe um lugar chamado Europa. A Europa é uma percepção majoritária em nosso planeta, mas não uma percepção universal, como o ar. Receber conscientemente respostas a orações não é uma percepção majoritária em nosso planeta. Portanto, você é livre para dizer às pessoas no mercado que ouve respostas quando reza, mas pode decidir não compartilhar essa percepção com elas por seu próprio senso de segurança, porque percebe que a consciência dessas pessoas pode não ser capaz de aceitar isso. A camada seguinte de sua realidade é a sua cidade, seguida por seu estado ou região do país e, então, sua cultura ou nação. Uma nação é um aspecto da personalidade de Gaia, a alma da Terra, que ela mesma está desenvolvendo sua personalidade e sua condição anímica. A dinâmica de grupo, que são os Estados Unidos, é um aspecto da personalidade de Gaia, assim como a dinâmica de grupo, que é o Canadá. A dinâmica de grupo, que é a Groenlândia, e a dinâmica de grupo, que é cada nação. As almas humanas individuais que participam na evolução desses aspectos da Gaia formam essas dinâmicas de energia grupal e, ao mesmo tempo, o próprio desenvolvimento dessas almas é servido pelas propriedades energéticas kármicas dessas nações. Considere os Estados Unidos, por exemplo, como simplesmente uma unidade de energia que está evoluindo com uma consciência particular. As almas individuais que passam por essa consciência coletiva a expandem, criam ações, criam formas de pensamento, criam causas e efeitos. E assim, o karma se acumula. A relação dessas almas com sua nação é como a de células com um corpo. Sua consciência afeta todas as células de seu corpo, e todas as células de seu corpo afetam sua consciência. Existe uma mutualidade. Cada indivíduo na consciência coletiva chamada Estados Unidos pode ser pensado como uma célula nessa nação, em diálogo. A escola da Terra e a Terra não são a mesma coisa. A Terra é um planeta, com ou sem a humanidade. Ela continuaria sendo um planeta. O propósito desse planeta é duplo, por assim dizer. Tem sua própria evolução e parte dessa evolução inclui abrigar a espécie chamada humana. A Terra aceitou interagir com os seres humanos e permitir que o desenvolvimento dessa espécie se fundisse com a sua consciência como planeta. Parte desse acordo pode ser compreendida como a convenção de que a matéria será cocriada sobre este planeta junto com a consciência da Terra. Uma vez que a Terra agora tem residentes criativos, ela responde à energia deles. Nossa espécie e a Terra formam um sistema de reação mútua. Isso acontece da mesma forma que a natureza existe, e é também uma aventura co-criativa. Quanto mais você se move pelas camadas externas de sua realidade, mais e mais elas se tornam impessoais. A camada seguinte de sua realidade é sua raça. Se você for uma pessoa preta, você, sua alma, escolheu participar na evolução do que é ser um humano preto. Suas experiências de alegria, raiva, sabedoria ou bondade ajudam a moldar essa dinâmica de energia impessoal. A camada seguinte é seu gênero. Se você é mulher, escolhe participar na evolução da feminilidade dentro da espécie humana. Se olhar para essa estrutura como uma pirâmide invertida, com sua realidade pessoal na base, e cada camada sobreposta à sua realidade pessoal como uma realidade mais inclusiva e mais impessoal, a camada superior
A mais ampla e impessoal é a humanidade, a experiência de ser humano. Como indivíduo, você participa em experiências de grupo ao mesmo tempo em que é um indivíduo, assim como é ao mesmo tempo homem, pai e marido, ou mulher, esposa e mãe. Essas experiências são todas simultâneas. Algumas são coletivas e outras individuais. Você pode ter uma experiência individual como pai, por exemplo, e uma ocupação como jogador de beisebol em uma equipe. Nela, você participa de um sistema de energia grupal. Você contribui para a criação e a evolução de cada consciência coletiva em que participa. Se uma pessoa é francesa, contribui para a evolução da consciência de grupo que se chama francês. Se uma pessoa é católica, contribui para a consciência de grupo que se chama católico. Em outras palavras, a dinâmica de criação da realidade opera em mais de um nível. Enquanto está aqui, você participa da criação tanto na realidade pessoal como da impessoal. Assim como pode participar da criação de um prédio que vai se manter por muito tempo depois que você partir. Você participa da evolução da dinâmica de energia do grupo que vai permanecer depois que você partir. Criar um prédio é um esforço coletivo. Várias almas participam da construção dessa realidade. Ela é construída com energia grupal e não apenas com energia individual. Portanto, essa realidade tem uma existência que independe de cada um dos indivíduos que a construíram. Da mesma forma, você está participando da evolução dos Estados Unidos, mas, quando morrer, esse lugar chamado Estados Unidos vai continuar. Você está conectado em camadas e através de camadas à sua experiência. À medida que avança da experiência individual de sua vida para a experiência maior da família da qual você faz parte, e assim por diante, você entra na dinâmica da energia grupal. A dinâmica de grupo da família é parte da dinâmica de grupo maior da comunidade, que é parte da dinâmica de grupo maior da nação. As dinâmicas grupais avançam pelo sistema, e o sistema todo, a pirâmide invertida toda, é a alma da espécie humana. A alma da espécie humana é, por vezes, chamada de inconsciente coletivo, mas não é isso. É a alma da humanidade. Sua alma é uma miniatura da alma da espécie humana. É um micro de um macro. Tem a mesma energia e o mesmo poder. Como parte do micro, você tem todo o poder do macro, calibrado para uma forma individual de certas frequências. Você forma energias coletivas que ajudam o todo a evoluir, embora elas não sejam almas em si, e não tenham alma. Entre o micro e o macro estão as várias experiências proporcionadas à alma humana, individual em termos de aprendizado dentro de um grupo, de participação na evolução grupal, como a evolução de seu país, de sua religião, bem como as experiências pessoais individuais que abrangem a experiência humana. Quando você desce da camada superior da pirâmide invertida para a camada abaixo, sua experiência se reduz. Você deixa de ser uma parte do todo da evolução humana e passa a ser uma parte da evolução da energia masculina ou feminina. Na camada inferior seguinte, você se torna parte da evolução dos caucasianos, negros ou amarelos. Na inferior seguinte, torna-se parte da evolução do campo energético dos Estados Unidos. Na seguinte, torna-se parte da evolução de um indivíduo cujas experiências vão incluir um aspecto que participa da evolução do militar, um aspecto que participa da evolução do professor, um aspecto que participa da evolução do pai e assim por diante. Camada por camada, é dessa maneira que se apresenta a realidade de cada indivíduo. Desde a camada mais alta, que é a humanidade, a natureza humana como um todo, cada camada inferior o posiciona de maneira mais individual e específica. A consciência mais impessoal à espécie humana é a primeira camada. Essa consciência, então, assume atributos pessoais. É pessoal que você seja parte dos Estados Unidos. É pessoal que seja uma parte homem branco dos Estados Unidos ou uma parte mulher negra. Essas são as partes de sua experiência e suas características pessoais que servem à evolução do todo. Uma universidade, por analogia, é uma dinâmica de grupo. Cada uma das faculdades de uma universidade
licenciatura, administração, medicina, direito. Também é um sistema de energia grupal, um coletivo menos incluso de energia grupal, de almas em evolução. O que acontece dentro da faculdade afeta o todo da universidade em si. Então, dentro de uma faculdade em particular, há a experiência de uma determinada classe, que é mais pessoal, e, depois, a experiência do estudante em si, que é intimamente pessoal. A realidade de cada indivíduo é criada por suas intenções e pelas intenções dos outros. O que vemos como uma realidade física que compartilhamos é uma mistura, ou uma formação, uma sobreposição imensa de realidades apropriadas. É uma imensa consciência fluida em que cada um de nós existe de maneira independente do outro e, ao mesmo tempo, coexiste de maneira interdependente uns com os outros. O que nós, como espécie e como indivíduos, estamos compreendendo agora é o efeito da consciência nesse processo.